Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, parabenizar, né, os nossos palestrantes. E não vamos perder tempo, porque eu acredito que a plateia está aqui querendo fazer perguntas, dada a importância dos temas aqui apresentados. Obrigado. Bom, eu vou ficar de pé aqui para falar. Eu sou o André, eu sou da empresa SMA também. Eu queria dar os parabéns ao professor Felipe, e eu fiquei interessado num assunto que eu estou aqui pesquisando há algum tempo, com relação a você fazer um comparativo do PVSIST versus os dados reais de produção, né? A gente tem analisado que, e até alguns relatórios têm demonstrado que muitas das simulações estão entregando resultados um pouco acima dos resultados reais. E isso acaba impactando no fluxo de investimentos para as energias renováveis, né? Então, a gente está um pouco preocupado, né, que todas as simulações, hoje em dia, o PVSIST virou o standard para todo mundo, mas que realmente o PVSIST tem demonstrado um pouco acima dos dados reais de produção. Eu queria saber como é que foi na experiência do Instituto lá em Boituva. Como é que foram a comparação da simulação versus os dados reais? Muito boa pergunta. No PVSIST a gente consegue setar alguns valores de perda, né? E a gente viu que as perdas padrão que ele vem como um preset deles, por exemplo, sujeira, né? Soil losses. As perdas por sujeira, lá na nossa usina, a gente tem uma característica que a inclinação dos módulos é baixa. Então, eles são 3, 4 graus de inclinação. Então, isso é desfavorável para o acúmulo de sujeira, né? Então, aqui na nossa região, a gente tem muita a questão da terra vermelha. Então, no tempo seco, acumula aquela terra vermelha. De manhã, até aquele orvalho, ela vai criando uma crosta e vai incrustando ali. Tanto que quando a gente fez o processo de limpeza, com a equipe de limpeza, e até a gente subiu lá, eu e o professor Mário daqui, a gente subiu lá em cima e participou dessa limpeza junto, a gente viu que teve um grande aumento após a limpeza, né? Depois de um pouco mais de um ano de acúmulo de sujeira. Então, algumas perdas, a gente não usou o valor padrão que vem no PVSIST. A gente aumentou um pouco, principalmente a questão da sujeira. Então, a nossa simulação ficou bem próxima do valor real. Então, acho que esse cuidado tem que ser tomado. E a gente viu isso aí, por exemplo, a gente fez uma simulação. Semana passada eu estava na Palestina, a gente participou de uma missão para capacitação de professores lá. E lá eles têm 8% de perda com sujeira, acúmulo de sujeira, porque lá é muito seco. E o PVC, se eu não me engano, vem com 4% de padrão. Então tem que dar um olhar até nessa questão do ajuste fino das perdas. A gente viu que acaba influenciando e pode realmente gerar uma expectativa errônea, principalmente quando a gente fala em grandes usinas de investimento que exige um retorno nos detalhes, né? Então, acredito que talvez possa ser um dos indicativos, né? Mas a gente pode tentar depois bater um papo e ver alguma coisa mais ajuste fino aí de alguma coisa que seja necessária, tá bom? Obrigado. Seria possível eu dar uma sugestão a respeito desse assunto também? Sim, doutor Teixeira, pode... Já que fabricamos usinas fotovoltaicas circulantes, nós temos sentido uma certa quantidade de problemas no PVSIST, tá? Então, ultimamente, nós estamos recomendando para todos os nossos clientes que também tentem abaixar de forma gratuita o software público da Universidade de Indiana. Ele tem apresentado resultados bem melhores, principalmente no que tange a usinas que usam painéis solares bifaciais, onde o albedo, às vezes, é uma incógnita que o PVSIST tem uma certa tendência a não entender direito. Então, como sugestão, André, tentar baixar esse software público da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e ele tem apresentado informações textuantes do PVSIST. Tá? Eu acho que talvez o PVSIST esteja se tornando a necessidade de uma revisão. Então, esse software pode abrir uma luz para pessoas que têm muitas dúvidas sobre
sim, tem o que vai acontecer e o que não vai acontecer, tá? Obrigado. Obrigada, doutor Teixeira. Mais alguém? Por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel Cantani, do Parque Tecnológico Itaipu. A pergunta é para você, né, em relação, você comentou sobre os centros de excelência, né, em energia solar, que você tem aí, e você mostrou um pouco da infraestrutura de vocês. Eu queria saber se vocês estão fazendo pesquisa ou desenvolvendo soluções relacionadas com o OEM, né, nessa temática. Eu vi que você tem uma infraestrutura ali com câmeras termogravimétricas, assim, se vocês estão atuando nisso, implementar alguma coisa de inteligência artificial, alguma coisa assim, para esse tipo de temática, OEM. E nesse mesmo contexto, se dentro dessa rede tem grupos ou laboratórios especializados na área de materiais, desenvolver novos materiais em qual minimize, né, a presença de sujeira em cima desses painéis, né, exatamente alguma nessa linha. São 2 em 1 a pergunta. Parabéns pela apresentação. Obrigado. No âmbito do P&D que a gente desenvolveu com a ANEEL, com a CPFL, tinham várias linhas de trabalho e pesquisa envolvidas. Uma delas era o estudo do acúmulo de sujeira em módulos. Então, um professor pegou um aluno e eles literalmente colocaram 2 módulos e realizavam a limpeza periódica em um. Na verdade, foram 3 módulos. Um sem nenhuma substância, o outro com uma cera para evitar, né, tentar diminuir o acúmulo da sujeira, e o outro com outra substância. Então, eles foram comparando. Então, uma das pesquisas que foi feita foi nesse sentido. A gente tem os equipamentos para OEM lá, então a gente faz análise da nossa usina, faz análise de dados ali. Ainda não usa inteligência artificial, é uma coisa que a gente tem vontade de fazer e juntar o pessoal na análise de sistemas e Big Data e tentar fazer um sistema mais inteligente, né? O nosso drone, a gente sabe que tem um software que a gente consegue deixar sempre a mesma rota de análise da usina, né? Então ele faz um mapeamento e consegue fazer sempre o mesmo mapeamento, né? A gente ainda não fez essa análise, mas é uma das coisas que a gente quer fazer. Uma das coisas interessantes que a gente fez, o professor Mário que está aqui, também ele tirou um filtro IR, né, de infravermelho de uma câmera comum para fazer análise de módulos quebrados, né? A eletroluminescência, que uma câmera de eletroluminescência é muito cara, né? Então a gente fez uma adaptação de baixo custo para poder fazer. Então a gente faz uma série de análises. E uma das coisas que a gente quer trabalhar também é com a parte de geração de hidrogênio verde, né? A gente submeteu um projeto para a FINEP, infelizmente não foi aprovado nesse último edital, mas a gente quer começar também a trabalhar com isso, uma das tendências que a gente quer implantar lá no nosso campus. Posso fazer? Seria o Henrique da SMA Brasil. Henrique, parabéns pela sua apresentação, né? É de conhecimento da expertise da SMA na parte de desenvolvimento de inversores, depois entrou na parte de inversores bidirecionais, conversores, tudo isso. Eu queria saber se vocês também estão entrando na parte já de retificadores ali, retificadores controlados, alguma coisa assim, pensando na integração final mesmo do eletrolisador, né? Ou a pergunta mais, né, na visão da SMA, qual a tendência tecnológica para isso, né? Hoje, tradicionalmente, eles têm retificadores, tem os inversores antes disso, mas qual que é o posicionamento da SMA do ponto de vista tecnológico para o futuro, né? Hoje e futuro em relação a isso? Legal, Daniel, obrigado pela pergunta. O nosso conversor, a gente atua realmente no conversor que vai fazer a retificação para o eletrolisador. Porém, a nossa tecnologia é de IGBT, né? Então, tem os retificadores transistorizados de normal, transistor de junção normal, como os IGBTs, né? Então, é uma tecnologia diferenciada e hoje ainda está se discutindo uma questão de padronização dessa interface, né? Para você justamente baixar custo, como você colocou na sua palestra. Há uma necessidade de reduzir os custos de produção desses equipamentos, né? Então é muito importante. A SMA tem participado bastante de vários projetos ao redor do mundo e feito parcerias com fabricantes de eletrolisadores, né? Justamente para ter uma certa padronização dessa interface.
Mas o especialista mesmo dessa área é o Reiko, que vai dar a palestra na parte da tarde, e ele inclusive vai discorrer um pouco mais a fundo essa questão da interface, porque também é uma tendência de trabalhar, por exemplo, com barramentos em corrente contínua, né? É uma tendência de ter toda uma estrutura de corrente contínua, onde todos os equipamentos são plugados nesse barramento de corrente contínua, trazendo mais eficiência. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta para o doutor que está no remoto. Oi? Doutor Teixeira. Teixeira. Fazendo a seguinte visão. O seu equipamento vai evoluir para ser um equipamento standard da indústria automotiva, que ela vai aderir, isso pode ser um desenho, ou o senhor vai correr atrás do mercado secundário do veículo usado, que vai precisar fazer um retrofit aí do negócio? Qual é a sua expectativa de mercado? Quando os dois vai prevalecer, ou os dois vão prevalecer, não sei. O seu nome, por gentileza? Francisco Carvalho. Bom dia, Francisco. Francisco, o que acontece? Tá? Nós trabalhamos já em conjunto com as montadoras. E o que nós estamos sentindo é que para a indústria de caminhões e ônibus, há alguma viabilidade. Para a indústria de automóveis, a viabilidade é basicamente zero. Tá? E para a indústria do aftermarket, ou seja, para instalar em equipamentos já em uso, caminhões de ônibus já usados, há a possibilidade, porém, há alguns complicadores, principalmente no que tange a homologações. Então, o nosso foco, por enquanto, está mesmo com as montadoras, para que esse seja um equipamento para sair de fábrica. Ou seja, uma explicação bem simples, tá, para você entender, um caminhão com 60, 70 toneladas de carga em cima, morro ou abaixo, tá, precisa de uma quantidade de frenagem simplesmente absurda. Essa energia dissipada é usada para se produzir hidrogênio. Esse hidrogênio fica acumulado dentro do SRQ e no começo da próxima subida, esse hidrogênio é usado, misturado no diesel para evitar um aumento muito rápido do débito do diesel. É assim que funciona, é um processo bem simples e até bem razoavelmente seguro. Para aplicar isso em automóveis, a gente não vê viabilidade por causa dos aspectos de segurança, tá? E de homologação. Nós não conseguimos hoje, até hoje, apesar de já termos feito testes, tá? Não conseguimos viabilizar o SRQ para aplicação em veículos leves. Só para aplicação em veículos pesados, porque ele é uma peça cara. Então, eu tenho que ter um consumo de combustível muito elevado para justificar o custo dessa peça cara e ela se amortizar em poucos anos. Mas a gente está sentindo que o volume maior mesmo agora do SRQ vai ser para acumulação de energia em um sistema de energia renovável. Isso vai ser fortemente utilizado. E como eu disse para vocês durante a execução do vídeo, principalmente em locais remotos do Brasil, onde eu não tenho condição de ter, por exemplo, uma bateria muito grande, muito pesada, muito complexa, com certos requisitos, inclusive de temperatura ambiente, que não é atingido nesses lugares. Tá? E o sistema de acumulação de hidrogênio é mais simples, e a queima do hidrogênio no grupo gerador diesel modificado, já existem alguns sendo comercializados a nível de mundo. Então, o parceiro primário nesse desenvolvimento é a MWM, e a MWM já está comercializando a nível de mundo uma unidade de 1.020 cavalos, com 600 kW de potência. Né? Nessa aplicação, o hidrogênio é muito prático. A gente simplesmente queima ele nesse motor e produz eletricidade de novo durante a noite, que é o período complementar à insolação, ou seja, de dia. Produz energia fotovoltaica para a comunidade e para o eletrolisador. O hidrogênio guardado é usado de noite para ser queimado nesse grupo gerador para produzir eletricidade no período complementar. Tá? E, inclusive, no período se não tem sol. Tá? A produção de hidrogênio vai crescendo dia a dia
de modo que no final de 1 ou 2 meses você já tem um período de 7 a 8 dias de hidrogênio acumulado, de modo que você pode ficar quase uma semana sem insolação, mantendo o fornecimento de eletricidade estável. Para caminhões de ônibus, o negócio é complicado, é muito complicado, principalmente por causa de homologações. Para esses sistemas estacionários, vai acontecer primeiro. Tá? Aproveitando, professor Teixeira, qual é a sua expectativa em termos de tempo para comercialização em massa? Para células de combustível, eu calculo que ainda demora um pouquinho de tempo. Como eu disse, o sistema de hidrogênio vai ser queimado, eu calculo que até o fim do ano que vem nós já teremos produção em massa. O primeiro motor já está disponível, ele está sendo entregue para embarcações na Europa. Essas embarcações vão trabalhar com de 99% de hidrogênio e 1% de diesel. Esse motor ainda é assim, tá? Ele é dual fuel, você pode trabalhar com qualquer um dos dois combustíveis. Mas quando você tem hidrogênio disponível, ele reduz o débito de diesel para 1%. O diesel é usado só como ignição para mistura ar e hidrogênio. Isso é para já. Tá? Agora, no começo do ano, nós já estamos instalando unidades em algumas hidrelétricas para teste. Então, desses testes para comercialização prática, é um passo muito curto, porque lá fora o motor já está sendo vendido para embarcações. O eletrolizador aqui também tem que correr. Como eu falei, nós estamos desenvolvendo essa energia já há 8 anos. Então, a gente calcula que ele está no estágio de amadurecimento tal que nós conseguimos ser competitivos com a média mundial hoje em torno de $800 mil por megawatt. Tá? Em escala de produção, preparando a constituição de uma fábrica só para produzir essa SRQ. Ela provavelmente vai ser em Minas, tá? E já no meio do ano que vem, no segundo semestre, teremos condição de entregar unidades na casa de megawatts. Qual é o seu nome? Eu não sei quem você é. Na verdade, o mais importante aqui é todos nós sabermos quem é o senhor, mas o nome é Carlos Peixoto. Carlos Peixoto. Obrigado. Obrigado. Doutor Teixeira, sou Simone, da Carcom Automotive. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mais ou menos foi meio que respondida, mas assim, a gente vê que atualmente no ramo de veículos pesados, a gente tem, sei lá, Scania e Iveco investindo em caminhões a gás, né? Tem a Mercedes que está assim, olhando mais para veículos elétricos, caminhões elétricos, né? E a gente tem todo fora, a gente tem veículos também movidos a hidrogênio, né? Caminhões. Então eu gostaria de saber do senhor qual a perspectiva, sei lá, pode ser que isso ocorra daqui 10 anos, 20 anos, né, que acaba sendo um caminho, né, ou o senhor acha que é uma coisa que vai ser tudo junto, como a gente comenta em vez de veículos leves, por exemplo, que vai ser vários combustíveis caminhando em conjunto? Eu sou a favor, Simone, dessa sua última alternativa, tá? Primeiro, que ninguém tem condição de substituir tudo que existe hoje. Ninguém. Nenhuma forma de energia tem condição. Eu até costumo brincar muito com o pessoal. Tá? Começa a vender 1 milhão de carros elétricos no Brasil por ano e nós vamos até começar a fazer a pergunta. Nós precisamos de quem nós vamos ligar esses carros elétricos para carregar. E se caso isso acontecesse, o que nós vamos fazer com os apagões diários que isso provocaria? Então, todas as formas de energia, todas, sem exceção, são bem-vindas. Nós não vamos conseguir nos livrar do petróleo tão cedo, isso não vai acontecer. Vocês imaginam o esforço hercúleo que a indústria de baterias e mesmo a indústria de hidrogênio vai ter que fazer
para conseguir arranhar a casca da indústria petrolífera. Um volume que a gente hoje costuma não ter ideia de quanto é produzido e queimado diariamente. Mas é uma necessidade, nós temos que correr atrás, aqui nós estamos correndo atrás para isso. A gente sente que em etapas é mais fácil, então é simplesmente a hibridização desses grandes motores automotivos para diminuir um pouco o consumo de diesel já ajudaria bastante. Tá? Os veículos híbridos elétricos a gasolina mostram o seu resultado. Tá? Você tem um carro grande aí, fazendo mais de 35 km com litro de gasolina, porque ele é híbrido. Ou seja, ele aproveita toda aquela enormidade de energias dissipadas, perdidas. Eu até brinquei, um caminhão desse extremamente pesado, numa descida, só de freio, dissipa 400, 500 kW. Tá? Dá para alimentar um montão de casas só com energia dissipada de frenagem de um caminhão desse. Então, vocês imaginam, se a gente puder criar um combustível e depois usar esse combustível, e esse combustível ser limpo, a vantagem é muito grande. Vão todos coexistir durante muito tempo? Vão. Não tenho dúvida nenhuma, tudo que eu ouço de grandes especialistas mundo afora, a nossa convivência vai ter que ser pacífica, tá? Enquanto um vai crescendo lentamente, o outro vai diminuindo. É um pezinho fez alto igual o indente de qualquer montadora hoje. Portanto, não vai ser tão rápido. Porque, primeiro, imagina, convertemos hoje, a partir de amanhã, toda a produção de automóveis, caminhões e ônibus do mundo é elétrica. Vai ligar aonde? Não vai. Não acontece. Só porque nós vamos ter que colocar eólico no nordeste do país para produzir hidrogênio, para exportar hidrogênio para a Europa, das 50 usinas de Itaipu, e já tem licenciamento ambiental, 10 usinas de Itaipu, são 140 gigawatts. É um dos mercados maiores do mundo de energia. O Brasil manda comida para todo mundo. Se prepare. A próxima etapa é mandar energia para todo mundo. Energia engarrafada, hidrogênio, amônia, tudo que pode se imaginar. Vai acontecer? Vai. Vai caminhar para isso? Tá. Vai ser muito rápido? Não tem como ser muito rápido. Não tem nem matéria-prima para fazer essas coisas. Tá? Vai ter que parte de plástico. Eu tentar comprar plástico em grande quantidade, só receber simplesmente eu me dizer, não tem. Aí você pergunta, por que é feito plástico? Tá? Sobe e desce o preço de acordo com o petróleo. Então, é problema isso. Vai dar, vamos resolver, não, mas com calma, tá? Muita paciência, nós vamos chegar lá. Doutor Teixeira, o senhor poderia repetir o nome do software que o senhor está desenvolvendo? Não sou eu que estou desenvolvendo, não. Tá? É a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chama PUB, P-U-B. P de Paulo, I de Uberaba, P de Brasil, PUB. Tá. Muito É obrigada. um software que é análise ao PVC. Tá? E nós tivemos problemas aqui por causa de facialidade em cima do flutuante quebrante, e o PVC simplesmente não entende. E daí o fabricante de painel fotovoltaico foi buscar esse software lá e os resultados foram extremamente diferentes, tá? E muito mais parecidos com a realidade. Então eu recomendo a vocês terem uma opção, tá? Não é um produto pronto, acabado, como serviço, mas ele dá opções para você começar a pensar fora da caixa e imaginar possibilidades. Obrigada, doutor Teixeira. De nada. Mais alguma pergunta? Bom dia, José Alves Teixeira, que é o Daniel Cantani do Parque Tecnológico Itaipu. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse motor híbrido que você comentou, né? Essa geração dele, que vai ser 1% diesel e 99% hidrogênio. Como está, do ponto de vista tecnológico, a parte, os NOx emitidos, né? Após esse processo, existe soluções já para isso? Como que o mercado vem trabalhando em cima disso? Tem. Acho que nós até já nos conhecemos, Daniel, mas, todo caso, tem duas possibilidades para essa redução de NOx. Tá? O NOx é o pior.
e continua existindo, porque o hidrogênio contínuo produz uma câmara de combustão extremamente quente. E o hidrogênio atmosférico reage com oxigênio e vai gerar os famosos óxidos de nitrogênio, que são extremamente nocivos à saúde. Mas para isso existem duas opções. Uma, quando o SRQ tem uma fábrica de água desmineralizada acoplada a ele gera certo excesso de água desmineralizada, que pode ser usada para nebulizar na admissão do motor, uma névoa de água que entra junto com o ar ambiente. E essa água, quando ela encontra no ambiente da combustão, ela evapora, rouba um pouco de calor dessa câmara de combustão e a geração de NOx diminui um pouco. O segundo é o pós-tratamento catalítico, tá? Que esse povo está muito bom nisso, exatamente, fazendo pós-tratamento catalítico para reduzir o NOx. Então, eu até costumo orientar para os meus alunos de pós-graduação de eletrônica embarcada. Tá? Vai chegar um dia que é melhor você pegar o cano de escape do seu carro e encanar ele para dentro da cabine. Porque o ar que sai dele é mais puro que o ar que entrou dentro do motor, de tanto tratamento que está tendo. Tá? Então, os fabricantes estão cuidando disso. Esse motor já produz um nível de emissão extremamente mais baixo. Por quê? O volume de diesel queimado é desprezível, é ínfimo. Tá? Alguns desses motores já usam vela de ignição para suprimir totalmente o diesel. Mas a gente acha confiável manter o segundo combustível. É igual os nossos carros flex aqui no Brasil. Nós somos privilegiados. Tem gasolina com gasolina, não tem põe álcool. Tá? Tem que você escolher. Então, o motor diesel, que também pode queimar hidrogênio, é extremamente útil, prático e fácil de manter. As emissões, graças a Deus, eles conseguem resolver sem problema com esses dois processos. Injeção de água, que a Bosch já demonstrou, inclusive, que funciona muito bem, e tratamento pós-catalítico do NOx. Tá? Muito eficiente também, a quantidade de NOx emitido está muito abaixo das normas europeias e americanas. Eu fiz imagina, esse motor é humano, esse motor é fabricado pela MWM, mas ele é de projeto da Alemanha, é um motor alemão. Você imagina como são as normas de emissão da Alemanha. Obrigada, doutor Estira. Posso fazer só um comentário que é o seguinte: a próxima etapa para tornar esse ar fantástico, né, é reduzir o hidrogênio da admissão. Esse é o meu foco. Eu vou ir lá conversar com o senhor para demonstrar isso. Aí a gente vai aumentar bastante a eficiência do processo. Obrigado. Eu gostaria que o senhor me convidasse depois do WhatsApp, o pessoal do evento tem o meu celular, nós podemos conversar sem problema. Será um prazer. Essa fase é a próxima e aumenta a eficiência do processo consideravelmente na regeneração de energia no veículo pesado, e aí a emissão dos NO vai para casa do zero. Valeu. É o que precisamos, redução a zero de emissões para poder tornar o sistema competitivo, como, por exemplo, baterias, tá? Que tem um nível de emissão baixíssimo, a não ser quando a energia elétrica que usa para carregar essas baterias não é limpa. Tá? Acontece muito por aí, o cara tem um carro elétrico, esse carro é maravilhoso, então a termoelétrica carregando gigantesca alimentando o carro dele. É isso que não está certo. Então, se você vai ter um combustível limpo, que seja limpo em todas as fases do processo. Bom dia, Andressa de Mello da Sustenil. Eu vou começar com o professor do Rio Boituva. Primeiro, parabéns. Qualquer mudança passa pelas pessoas, né? E a parte de capacitar pessoas para viabilizar essa mudança acho que é fundamental. Eu vi bastante que vocês estão estudando a parte de operação, de eficiência, então de como fazer, né? Eu queria saber se também tem, dentro das pesquisas e dos estudos, a questão dos impactos gerados pela operação, pelos equipamentos, então, resíduos, interferências no ambiente, na fauna e na flora, questão de saúde e segurança das pessoas. Então, se também tem esse quesito olhando durabilidade dos equipamentos e o que fazer com eles, né? Se isso vocês também estão olhando esse aspecto.
E aí depois estender para os outros palestrantes, né? O que na solução de vocês estão já olhando em relação a isso. Oi, Andressa. Obrigado pela pergunta. No campus Boituva, a gente tem um viés de sustentabilidade muito forte, né? Nós temos um sistema agroflorestal, nosso SAF, temos um projeto de extensão para coleta seletiva e também social, visando trabalhadores da cooperativa. E na fotovoltaica a gente também tem a vontade de fazer algo nesse sentido, né? Estudar o final da vida útil dos módulos fotovoltaicos, mas ainda não estamos trabalhando nesse sentido. Uma coisa que a gente visitou no mês passado, lá na Federal de Santa Catarina, eles têm um BESS, sistema de baterias dentro do IPID, implantado lá pela WEG, e eles estão comparando o uso das baterias de segunda vida, né, Second Life, retiradas de carros, com o uso de baterias novas. É uma coisa que a gente quer acompanhar de perto também, para ver o resultado dessa pesquisa, né? Então, como o professor falou, né, a inserção de veículos elétricos não vai ter onde a gente conectar tudo isso, e também a gente tem que se preocupar com, depois, a vida dessa bateria, como vai ser usada, né? Então, uma tendência é que ela seja usada em sistemas sistema híbrido, de fotovoltaica residencial, geração distribuída, ou até mesmo em sistemas de bateria para usinas maiores, né? É uma coisa que a gente também está com olhar. Ainda não fazemos pesquisa nesse assunto, mas é uma das temáticas que a gente quer também futuramente lançar os olhos e trabalhar com isso. Até se você já tiver alguma coisa nesse sentido, a gente pode conversar depois e tentar fazer alguma parceria. Tá bom? Obrigado. E ainda, professor, pegando o gancho da Andressa, né, nós havíamos conversado, porque o senhor disse que a importância da capacitação dos egressos, né? Enfim, que eles têm que ter o conhecimento na parte elétrica, na parte de TI. Mas uma questão que eu também acho que a Andressa está se perguntando, e esse egresso, o que é que ele tem de meio ambiente? Qual a visão dele, né, na parte do licenciamento, né, de um impacto que ele vai enfrentar com essas novas energias. Eu acho que complementa aí a pergunta da Andressa. É uma coisa que a gente se preocupa muito lá no campus, em todos os nossos cursos, né? Nós temos cursos de engenharia de produção, licenciatura em pedagogia, técnico em logística, técnico em administração, técnico em automação. E a gente tem como costume usar como tema transversal os ODS, né? Então, em todos os cursos a gente coloca a questão da preocupação com todos os ODS, com a Agenda 2030 da ONU. Então, assim, a gente vê isso como um dos pilares hoje. Inclusive, a gente reforça muito com nossos alunos, né? Não adianta você sair daqui craque no que você faz. Você pode ser o melhor analista de TI do estado, mas se numa entrevista alguém perguntar se você conhece os 17 ODS, você falar que não conhece, você provavelmente vai ter problema de ser contratado, né? Então a gente se preocupa muito com isso lá. Acho que é uma tendência que a gente precisa estar sempre atento. Mais alguma pergunta? Eu acho que ela queria estender também, né, a mesma pergunta. Eu queria complementar, então, da parte da SMA. Na verdade, essa questão da destinação, né, do lixo eletrônico já é uma realidade hoje, principalmente quando a gente faz esse retrofit de equipamentos, o repowering, né? A gente já teve um caso aqui no Brasil, onde daí a gente buscou um parceiro para estar dando a destinação, né, a reciclagem desses equipamentos de eletrônica de potência, né? Então, o que a gente busca são parcerias para fazer a destinação correta desse lixo eletrônico, né? Então, tanto porque a SMA é uma empresa que segue, né, os ODS e tudo mais, como também a maioria dos nossos grandes clientes, de usinas, tudo, também são empresas que também estão sempre com essa visão de ESG e até exigem também essa destinação correta. Henrique, só uma pergunta. Vocês têm ideia de quanto, num determinado empreendimento, quanto de resíduo é gerado por empreendimento que vocês atuam hoje?
que é um resíduo perigoso, né? Então a destinação tem que ser correta. Eu queria saber se vocês têm essa percepção de geração de resíduo. Eu queria dizer, então, isso daí abre até espaço para uma discussão em termos da tecnologia empregada por cada fornecedor. O que a gente percebe ao redor do mundo é que tem, inclusive, equipamentos que são uma vida útil menor, né? E que até a política de venda é vender um equipamento mais barato, só que depois de 5 anos ou menos de 10 anos já vai ter que ser trocada grande parte desses equipamentos que foram instalados. A SMA já trabalha com a visão do equipamento ter uma vida útil de 30 anos e que a manutenção preventiva, a primeira troca de peças vai acontecer com 14 anos. Então a gente busca reduzir esse volume de trocas de peças, tudo ao longo da vida útil do empreendimento. Isso a gente tem falado para os nossos clientes, que é muito importante, porque às vezes o cliente olha só o CAPEX, né, do investimento, buscando uma redução de custo, uma facilidade no processo de manutenção, que é só pegar uma peça pequena, sem capacitação e trocar. Mas às vezes é importante também ter essa visão da sustentabilidade, né? Então, e daí de fazer um investimento um pouco maior, mas que você vai ter uma vida útil, não vai ter, inclusive vai ter uma redução de OPEX também, né? Porque vai ter menos pessoal indo para campo, fazer troca de peças, tendo que fazer essa destinação do lixo eletrônico, né? Bom, eu tenho para falar sobre a sustentabilidade dos produtos que hoje nós estamos produzindo, que desde a fase industrial até a fase de implantação na obra, nós temos aproveitamento de 100% de tudo. Tá? Nós basicamente não geramos lixo, tá? Geramos mais lixo no refeitório do que na produção. Por quê? Trabalhando hoje com plástico, PLA, polietileno de alta densidade e aço inox e fibra de vidro. São as 3 matérias-primas principais de tudo que a gente fabrica. E tudo isso é completamente reciclável. Então, se a gente tem uma rebarba, uma peça defeituosa que é descartada, ela simplesmente volta para o começo da fila, é reciclada e ela vai voltar para o processo, principalmente pela energia. Nós não usamos hoje plástico, por exemplo, reciclado. Não podemos. Por quê? Por isso que a gente fabrica vai em cima da água, em cima dos lagos de hidrelétrica. E essa água vai ser usada para consumo humano com posterior potabilização dessa água. Então, as normas de segurança que regem a nossa aplicação são muito rígidas. Todos os produtos que a gente coloca nesses sistemas têm grau de potabilidade. Então, trabalhamos já nesse aspecto desde o começo. Tá? Basicamente, não inventamos esse quesito de sustentabilidade, mas ele já faz parte da necessidade da empresa. Quanto à parte de hidrogênio, mesma coisa. O SRQ também é feito de plástico e de aço inox. Ele não tem nada muito perigoso dentro dele. O eletrólito é um eletrólito alcalino, vamos dizer assim, ele é extremamente mais fraco do que ácido de bateria de carro. Tanto é que ele pode cair na pele e você não tem problema, você só tem que lavar. Tá? Não tem grandes ataques no ambiente e o volume também é muito pequeno de bateria. Ele tem um grande consumo de água. Ele, para produzir 1 quilo de hidrogênio, ele consome 9 litros de água. Mas ele produz a própria água desmineralizada. Ou seja, ele pega água potável, produz água e dela faz o hidrogênio. E esse hidrogênio, depois de queimado e usado, volta a ser água de novo. Então não há perda por dentro. Ele não destrua a água durante o processo. Leva ela de estado e depois volta ela de novo para o estado de água. Nesse intermédio, ela vai funcionar como um armazenamento de energia. Então a gente está mais ou menos tranquilo aqui quanto a esse aspecto de sustentabilidade que a Andressa perguntou, principalmente no SRQ, durante 15 anos na aplicação, e uma instalação fotovoltaica flutuante dura 30 anos na aplicação. E ao final da vida é 100% reciclado, 100%, não sobra nada, tem que ser reciclado, tá? Tudo de volta. Painel fotovoltaico, eu vou responder, porque são fabricantes, e a mesma coisa, o Henrique responde pelo
inversor, tá? É um sistema fotovoltaico. Então, todo mundo já está cuidando das suas partes para tornar esse processo circular. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, só me resta agradecer palestrantes, né? Então, por essas ricas informações que nós tivemos hoje. Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação final, estejam à vontade, professor Teixeira, doutor Teixeira, pode ficar à vontade. Se não, nós encerramos o painel por aqui. E agradecer a plateia também. Muito obrigado. Eu também só quero agradecer a todos e desejar um ótimo final de semana para todo mundo fique com Deus, tá? Obrigada, professora. Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigado.